Beijo da tia Fátima. Eu já passei para vocês algumas questões de orações subordinadas adverbiais, mas eu não tinha mandado o vídeo ainda. Então eu tô vindo para a página aqui, 96, que fala sobre as orações, classificação das orações subordinadas adverbiais. O nome já diz, adverbiais. Advérbio dá a ideia de que? Circunstância. Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de causa, de condição. E nós temos várias circunstâncias, ok? É isso que nós vamos trabalhar dentro das orações adverbiais. Muito bem. Primeira que nós temos aqui na página 96 são as orações subordinadas adverbiais, causais. Causa. Qual é a causa? Por que aconteceu determinada coisa? Então, nós temos ali, vamos aos exemplos. Nós temos aqui, na página 97, nós temos assim, orações subordinadas adverbiais causais. O exemplo, logo depois do exercício, está assim, o barco virou porque você se descuidou. O que vocês têm que prestar atenção? Por quê? Porque aqui é uma conjunção. Né? Nós passamos lá pelas orações substantivas, passamos pelas orações adjetivas e agora estamos nas orações adverbiais. Sim, eu tenho porquê nas orações coordenativas, não é? Que é explicativa. Isso é que vocês têm que aprender, porque vocês têm que entender o sentido. Porque entendendo o sentido, vocês vão saber e vão ter menos dificuldade na hora de classificar e na hora de produzir textos também, que eu não posso simplesmente pegar as minhas conjunções e usando de forma aleatória, porque senão fica tudo errado. Eu tenho que atentar para o sentido que eu estou dando para aquilo, ok? Então eu tenho aqui, o barco virou porque você se descuidou, tá? O barco virou, eu tenho uma oração principal aí, eu tenho o verbo lá virar, e tenho na segunda descuidou, que eu tenho outro verbo. Tenho duas orações, eu tenho uma principal e uma subordinada. Então, por que você se descuidou? Por que o barco virou? Porque a pessoa lá se descuidou. Qual é a causa, qual o motivo, qual é a razão do barco ter virado? Porque a pessoa que estava lá no barco se descuidou, né? Não fez o que deveria ter sido feito e o barco virou. Então eu tenho uma conjunção aqui, causal, porque, tá? E do porquê até o descuidou, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal. Entenderam o sentido? Entendam, procurem analisar o sentido, que aí vocês vão ter mais facilidade na hora da resolução. Aí nós temos logo na frente, como chovia muito, desistimos de sair. Como chovia muito, olha o motivo aí, olha uma causa, olha uma razão. Eu não saí, mas eu não saí por que motivo? Porque estava chovendo muito. Então eu tenho o como aqui, que é uma conjunção causal, adverbial causal. Então, como não chovia muito, aí nós temos uma oração subordinada, adverbial causal, né? Desistimos de sair. A principal ficou como segunda oração. Então, nós não saímos porque estava chovendo muito. Como estava chovendo muito, eu só troquei a conjunção. Mas é a causa de nós não termos saído, ok? Então, eu tenho uma adverbial causal seguida de uma principal. Tudo bem? Então, tá. Então, vamos seguir aqui. Depois nós temos exercícios. Depois nós temos, na página 98, orações subordinadas adverbiais comparativas. Vamos seguir aqui para ver exemplos, né? Na página 99, nós temos exemplos de oração subordinada comparativa. Ela era mais alta do que a irmã. Ela era mais alta do que a irmã. Estamos comparando. A comparativa ela é muito simples de ser identificada, né? Então, vamos lá. Oração principal. Ela era mais alta, tá? Muito bem. Eu tô comparando o quê? As irmãs. Uma irmã era mais alta que a outra, ok? E qual é o motivo da comparação? A altura. Uma é mais alta do que a outra. Nós comparamos. Muito bem. Então, vamos ver aqui o outro exemplo. Ah, não quer? Por que não quer seguir aqui? Já acabou? Ah, já acabou.
Temos aqui uma janelinha rosa. Chorou como chora um bebê. Preste atenção. Chorou como chora um bebê. Nós usamos uma conjunção como lá na causal, mas o sentido era outro. Isso é que vocês têm que prestar atenção. Lá tá como estava chovendo muito. Como chovia muito, agora aqui é diferente, olha. Chorou como chora um bebê. Eu estou comparando uma pessoa chorando como uma criança chora. Então, tem a conjunção como? Sim. Só que aqui ela não é mais causal, aqui ela é comparativa. Eu estou comparando uma pessoa chorando, imagino ser um adulto, né? Chorando copiosamente, ou seja, como uma criança. Então, eu tenho oração principal, chorou. Como conjunção, nós já aprendemos que a conjunção fica na oração subordinada. Então, como chora um bebê, eu tenho aí uma oração subordinada adverbial comparativa. Cuidado com as conjunções. Prestem atenção nos sentidos. Prestem atenção. Tem os exercícios. Vamos para a página 100. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Concessiva. Concessiva eu vou dar um exemplo, vou explicar para vocês verem. No final da página 100, no final da página 100, nós temos ali a oração, como o nome já diz, concessiva, né? Ela exprime uma circunstância de concessão. Apesar disso, alguma coisa acontece. Apesar daquilo, essa coisa acontece. O exemplo da janelinha rosa. Embora fosse muito pequeno, ele já ia sozinho para a escola. Presta atenção, ele era muito pequeno. O que a gente imagina? Que ele não sai sozinho, que ele não vai ligar sozinho, que ele só vai sair com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio. Embora fosse muito pequeno, ele ia sozinho para a escola. Tem uma concessão aí, ele é pequeno. Se a gente for levar ao pé da letra, se ele é pequeno, ele não pode sair sozinho. Mas tem uma concessão aí. Não, mas ele vai sozinho para a escola. Por exemplo, sair cedo de casa. Não, aí eu vou misturar, vou confundir vocês. Não, vou ficar com essa não. Senão eu confundo com a outra lá. Vamos à praia mesmo que chova a cântaros, quer dizer, chova muito, né? Vamos à praia mesmo que chova a cântaros. Então, ou seja, se está chovendo muito, vamos à praia. Quem quer ir à praia quando está chovendo muito? Nós não vamos, mas tem uma concessão aí. Nós vamos assim mesmo. Isso é concessão. Apesar de chover muito, mesmo que esteja chovendo muito, nós vamos à praia. Ok? Então, vamos à praia, oração principal, mesmo que chova a cântaro, é a oração subordinada adverbial concessiva. Então, ou seja, a ideia é que um ponto da oração, de toda a oração, dê a entender de que alguma coisa não vai acontecer, que ela não possa se realizar, mas aparece uma concessão, e essa coisa acontece. Raciocinem assim, pensem assim, que fica fácil para vocês se identificarem, tá? Página... Seguindo exercícios sobre o que foi visto. Deixa eu ver até que página eu passei para vocês, 107. Na página 102, nós temos orações subordinadas adverbiais conformativas. Logo abaixo do título, na página 102, nós temos uma janelinha rosa, tá lá. Ficou com dor de dente conforme você avisou. Alguma coisa acontece em conformidade, em consonância, segundo alguém, segundo alguma coisa, segundo alguma situação. Então, ficou com dor de dente conforme você avisou. Em conformidade com alguma coisa, de acordo com alguma coisa, segundo alguém falou. Vamos ver outro exemplo. Aqui na página 103 nós temos aqui. Como eu previa, ele adorou o presente. Como novamente. Como novamente. Preste atenção. Nós vimos como na causal, como na comparativa e agora como na conformativa. Por isso que eu falo, de novo, sem querer ser chata. Preste atenção no sentido. Como eu previa, conforme eu previa, segundo
quando eu previa, ele adorou o presente. Ela é uma conformativa, oração subordinada adverbial conformativa. Façam o seguinte, façam a troca, conforme, consoante, segundo, fica fácil para vocês, ok? Locuções adverbiais consecutivas, o nome já diz, consecutivas, de consequência de alguma coisa, tá? Vamos para o exemplo. Logo abaixo do título, tá? Nós temos uma janelinha rosa. Tinha uma voz tão forte que assustava. Qual é a consequência? A voz era tão forte que chegou a assustar. A voz era tão alta que chegou a ensurdecer. A voz era tão estridente que perturbou. Então, consequência. Tinha uma voz tão forte. A conjunção aí é o que? Então, tinha uma voz tão forte, principal, que assustava. Oração subordinada adverbial consecutiva. Consequência de alguma coisa, tá? Essa é simples, presta atenção. Aconteceu alguma coisa, aquela coisa tem uma consequência. Que consequência é essa? Essa consequência é a oração subordinada adverbial consecutiva. Deixa eu ver se tem um outro exemplo para vocês aqui. Tem sim, na página 104. Insistiu tanto que conseguiu o que queria. Falou tanto na cabeça do outro que o outro acabou atendendo o que ele estava falando. Então, a insistência foi tamanha. Qual foi a consequência? Ele conseguiu o que ele queria. Olha o sentido, ele conseguiu o que ele queria. Tamanha foi a insistência dele. Então, insistiu tanto, oração principal, que conseguiu o que queria. Que conjunção. Que conseguiu o que queria, oração subordinada adverbial consecutiva. Então, de tanto ele falar lá na cabeça do sujeito, ele conseguiu o que ele queria. A consequência do falatório dele foi que ele atingiu o objetivo dele, ou seja, ele conseguiu o que ele se propôs a fazer. Entenderam? Muito bem. Seguindo. Aqui são só exercícios. Sim, finais. Orações subordinadas finais. Deixa eu ver se 105. Oração subordinada final. Adverbiais finais. Página 105, janelinha rosa. Pararam de conversar para que se pudesse ouvir a música. É uma finalidade, tá? Para que, a fim de que, né? Aí eu tenho assim, pararam de conversar para que pudessem ouvir a música. Pararam de conversar por quê? Para que finalidade? Com que fim que eles pararam de conversar? Para que eles pudessem ouvir a música. Então, ou seja, principal, pararam de conversar. Para que, aí nós temos aí uma locução conjuntiva, ela é final, tá? Para que pudessem ouvir a música, é a oração subordinada adverbial final. Então, fizeram alguma coisa com um fim, para um fim, com uma intenção. Isso é final, ok? Vamos até a 107. 106. Orações subordinadas adverbiais proporcionais. O que são as proporcionais? Uma coisa acontece e uma outra coisa acontece também. Orações subordinadas adverbiais proporcionais. Ele tocava melhor à medida que o tempo passava. Então, ou seja, ele ia tocando, o tempo ia passando. Uma coisa vai acontecendo e a outra também. Então, à medida ele tocava melhor à medida que o tempo ia passando. Então, à medida que, à proporção que, ao passo que. Então, ou seja, uma ação, outra ação, na mesma proporção. Por isso, ela é proporcional. Eles ficam cada dia mais animados, à proporção que se aproxima o dia da formatura. Então, ficam cada vez mais animados e a formatura também cada vez mais próxima. Então, uma ação acontecendo e a outra concomitante a essa. Isso é proporcional, ok? Ele tocava melhor, principal, à medida que, locução conjuntiva proporcional. À medida que o tempo passava, oração subordinada adverbial proporcional.
Uma ação acontecendo, outra também. Entendido? Orações adverbiais temporais. O nome já diz. Vamos falar sobre tempo, ok? Página 107, lá em cima. Foram à praia quando parou de chover. Quando, no momento, na hora, no instante. Isso é tempo. Então, quando, conjunção temporal. Perfeito, adverbial temporal. Tudo bem. Então, foram à praia, oração principal. Quando parou de chover, oração subordinada, adverbial temporal. Mal sentiu a febre subir, tomou o remédio. Mal sentiu a febre subir. Quer dizer, na hora que ele sentiu, no momento, no instante que ele sentiu que a febre estava subindo, o que ele fez? Foi lá e tomou o remédio. Então, mal, locução não. Conjunção adverbial temporal. Mal sentiu a febre subir, locução adverbial temporal. O que ele fez? Tomou o remédio, oração principal. Tomou o remédio, oração principal. Ok? Tempo, o nome já diz, temporal, tempo. Pronto, fomos até aí. Ok? Tome cuidado aqui, eu explico na próxima para o vídeo não ficar tão longo, porque ele já está longo para vocês, tá? Faça o exercício com cuidado. Dúvidas? Pode me mandar mensagem que eu explico de novo. Beijo, fiquem com Deus. Um abraço da tia Fátima.